Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? A gente está falando sobre leitura bíblica e dentro da leitura bíblica vocês vão encontrar muitas coisas difíceis de compreender. Existe um livro que não está na nossa Bíblia, né, que é o livro de Enoque, que foi retirado. Lá eles falam, por exemplo, que gigantes tiveram, demônios tiveram relacionamento com mulheres. E aí nasceram os gigantes da terra. Aí eles retiraram esse livro porque ele é muito constrangedor. Queridos, esse livro não está na Bíblia, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre este assunto. E para estudar, a gente já está vendo a criação de Deus aí, né? Como o Senhor criou, né? Aí depois a gente vai lá para o capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel. E a gente também vai ver o 7, né? E aí a gente vê, né, que no Gênesis 4:6, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já aporta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Então, o que está acontecendo, né? O Caim queria matar o Abel, e Deus já estava falando com ele, né? O Senhor já estava ministrando na vida dele, dizendo para ele não fazer aquilo, né? E aí a gente vai ver lá no Gênesis 4:13. Vamos continuar, queridos? Acho que aqui tá um pouquinho mais em paz, né? Mudei de ambiente. Então lá em Gênesis 4:13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Então Caim matou o Abel. E aí Deus o castigou e ele fala: não posso ser perdoado, não? E aí quando a gente vai lá para Gênesis 5, no 21 fala: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Aí eles falam que esse Enoque aqui escreveu um livro. E que livro é esse? É o livro que a gente vai falar sobre Gênesis 6. O que acontece em Gênesis 6, só que voltando um pouquinho, depois a gente volta, vamos para Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, o que aconteceu? A gente via que Abel tinha um coração para servir a Deus e Caim serviu a Satanás. Então, ele tinha um coração de Satanás, coração da maldade, coração do pecado. E o que aconteceu? E foi indo assim a terra. Um povo servia a Deus e outro povo tinha um coração mau para servir a Satanás. E foi nascendo filhas, tanto do povo que era de Deus, como filhos que é do povo que é de Satanás, que serviam a Satanás. Que é o que Deus falou para Caim: Caim, tira Satanás do teu coração, me coloca aí. Né? E Caim não tirou Satanás. Ele foi e matou o irmão por inveja. E o que aconteceu? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Antes disso, a gente vai ver que os homens viviam muito tempo. Aí o Senhor ficou bravo e falou assim: eu não vou ficar no meio disso. Eles sabem que não é para casar com as filhas de Caim, dos seres humanos que servem a Satanás, porque o coração delas é cruel. O coração delas não presta. Mas olha no versículo 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais bonitas. Elas têm muita vaidade, quer se mostrar para os homens. Isso não é filha de Deus. É filha de Caim, dos pecadores.
E os filhos de Deus foram lá e casaram com elas. E Deus falou: não, eu não vou me meter nisso. Não vou ensinar mais não. Eles sabem o que eles têm que fazer. Eles tinham que ter casado com as minhas filhas, que não são as filhas de Caim, que tem Satanás no corpo. Elas não são tão bonitas, porque elas não ficam querendo se mostrar. Isso é coisa de Satanás. No quarto, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E o que aconteceu? A gente vai ver na história que os filhos de Caim, que fala lá no livro de Enoque, que os demônios começaram a ensinar eles a fazerem coisas. E de fato, demônio ensina as pessoas a fazerem coisas. E aí o Senhor fala que os varões de fama na terra. Já o povo de Deus era um povo mais simples, mais humilde, mais quietos na sua alma, sem vaidade, sem nada. Então o que acontece? Ninguém teve relação sexual com o demônio. Foram seres humanos com seres humanos. Mas quando o Senhor castigou e começou a vir gigantes na terra, foi por causa disso. Que quando nascia, já nascia seres humanos com estatura maior das que eram a estatura da época. E aí, esse é o livro. Como a pessoa vai ler e vai falar assim, nossa, seres humanos tiveram intimidade com demônio. Não. Mas foram com outros seres humanos que têm demônio no corpo. Aí a criança nasce com demônio. Então nós temos que tomar cuidado, a gente tem que estar com o Senhor e escolher as pessoas de Deus para se casar. A gente não pode casar com as pessoas que têm demônio. Você vai casar com uma pessoa que tem demônio, ela só vai fazer maldade na terra. E foi isso que aconteceu. E no 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E falou dos varões de fama. Então a gente vai ver que os filhos de Caim começou a construir um monte de coisa, fazer um monte de coisa, porque Satanás ensinava a eles. Satanás falava para eles como que tinha que fazer as coisas. Então eles tinham demônio, Satanás. Quem é Satanás, querida? A gente vai ver no começo da Bíblia que era um anjo de Deus, que teve inveja e fez o homem se levantar contra Deus. Foi expulso do céu, mas continua vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu falei, hoje de manhã eu fiz uma oração e falei, eu fui criada para a glória do Senhor Jesus. E Satanás existe, porque o Deus podia fazer ele não existir mais. Mas Satanás existe para a glória do nome do Senhor Jesus, porque em nome dele nós expulsamos Satanás. Amém, queridos? Esse livro não está na Bíblia, mas parte dele está do livro de Enoque. Então o que aconteceu é que as pessoas tinham Satanás no corpo, eles eram muito ambiciosos, as mulheres gostavam de se mostrar e tudo com capeta no corpo. Aí os filhos de Deus viram que elas eram bonitas, ficavam se exibindo, se mostrando, foram lá e casaram com elas. Os filhos deles nasceram gigantes, como castigo de Deus, com demônio no corpo, e a humanidade foi se tornando cada dia pior, ao ponto que Deus destruiu a humanidade com água. Falou para Noé pegar sua família, construir um barco, entrar nela, e Deus ia destruir a humanidade. A humanidade foi destruída. Só que os filhos de Noé, né, se casaram com mulheres também. Só que eu não sei se eles casaram com as filhas de Deus, não, porque gerou de novo o mesmo problema. Satanás está aí corrompendo o coração das pessoas. Tá? Então ninguém teve relacionamento com demônio, tá bom? Mas tiveram relacionamento com seres humanos que têm demônios, que escolheram o demônio, porque Deus falou para Caim escolher o Senhor, mas ele não quis não, ele quis ficar com o demônio mesmo. Ficou, tá bom? Shalom e até o próximo vídeo.